quero convidar você a tomar a sua Bíblia agora, o seu caderno de anotação, a sua caneta, porque hoje estaremos estudando o tema quando os animais se tornam mais obedientes e por vezes mais inteligentes do que o próprio homem. Mande aí os seus comentários. O que você acha desse tema? É possível isso acontecer? Um animal se tornar mais obediente a Deus do que o homem? É de se pensar, hein? Pegue a sua Bíblia então. Eu quero convidá-lo a uma leitura bíblica na carta de 1 João. Carta de 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 3. Carta de 1 João, capítulo 5, versículo de número 3. Quando diz assim: porque este é o amor de Deus, que obedeçamos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos ou pesados. Existem outras versões que acabam utilizando uma outra terminologia, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos ou obedeçamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos ou pesados. A Bíblia traz algumas histórias de animais que demonstram uma obediência e um entendimento maior que muitas vezes do próprio homem. E hoje eu quero compartilhar com você uma destas histórias registradas na Bíblia, pois existem outras. E semana que vem, querendo Deus, eu então irei compartilhar com você mais duas outras histórias onde os animais ou os bichos se tornam mais inteligentes e mais obedientes a Deus do que o próprio homem. Mas, quando a Bíblia fala a respeito desse texto de 1 João 5 e 3, ela traz por tema a questão da importância da obediência. Mas por que as pessoas têm tanta dificuldade em obedecer? Por que as pessoas têm tanta dificuldade em entender a vontade de Deus e obedecê-la? Acredito que boa parte daquelas pessoas que fazem parte da igreja, do grupo de cristãos evangélicos, que por mais simples que elas sejam, elas têm condições de compreender a vontade de Deus, de entender a vontade de Deus para colocá-la em prática e obedecê-la. Mas nós percebemos que há uma dificuldade muito grande nesta área, naquilo que diz respeito a obedecer ao Senhor.
A Bíblia diz que a obediência, o obedecer, é um ato de amor. O texto que eu li, em 1 João 5:3, diz claramente, porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Então, obedecer os mandamentos é um ato de amor. O Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, também diz, o Senhor Jesus dizendo, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. O Senhor também deixou bem claro, quando ele ficou indignado com o seu povo, lá em Lucas, capítulo 6, versículo de número 46, quando o Senhor Jesus diz, porque vocês me chamam de Senhor e Senhor, mas não fazem ou não obedecem aquilo que eu vos digo. Ora, adianta chamar Jesus de Senhor? Adianta invocar o nome de Deus, do Espírito Santo, se nós não nos propomos em obedecer e fazer a sua vontade? Seria chamar o nome do Senhor em vão, ou tomar o nome de Deus em vão. O Senhor Jesus, indignado, lá em Lucas 6:46, usou essas palavras. Porque vocês me chamam Senhor e Senhor, mas não fazem o que eu vos digo? Não obedecem aquilo que eu vos digo? Deuteronômio, capítulo de número 5, olha aí na sua Bíblia, versículo de número 29. Diz assim o texto bíblico, quando Deus fala ao seu povo, dizendo, quem dera estivessem sempre no coração de vocês esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com vocês e com os seus descendentes para sempre. Olha como é importante obedecer os mandamentos do Senhor, para que não só nós, mas também todos os nossos descendentes, toda a nossa família, possa ser bem-sucedida. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, você irá se lembrar de um texto bem conhecido, quando a Bíblia diz, Samuel respondendo a Saul, que havia desobedecido ao Senhor, e por causa disso, no capítulo 16, ele seria rejeitado pelo Senhor. E como é ruim quando alguém é rejeitado por Deus, por desobedecer os seus mandamentos. E o texto bíblico diz, quando Samuel fala a Saul, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto ao que obedeça a sua palavra? Ele está dizendo, será que Deus tem mais prazer no sacrifício que você está oferecendo ou na obediência à sua palavra? É claro que a obediência à palavra de Deus. Apresentar um sacrifício ao Senhor, apresentar uma oferta ao Senhor, apresentar algo a Deus é muito importante, sim, verdade, mas desde que isso venha acompanhado de obediência. E o texto continua dizendo, a obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão à vontade de Deus é melhor do que a gordura de carneiros.
Samuel aqui falando em nome do Senhor a Saul e ao povo, vai deixar bem claro que a obediência é sempre melhor do que o sacrifício. Eu percebo que nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão até dispostas a fazer sacrifício em detrimento da obediência a Deus. E que nós possamos nesta noite refletir sobre este aspecto tão importante de obediência. Mas, pastor, e quando os animais são mais obedientes a Deus do que os homens? Pois é, os homens não são seres racionais, inteligentes? Sim. E os animais não são seres irracionais, que não são dotados de inteligência? Sim. Ora, então, quando os animais se tornam mais obedientes e mais inteligentes do que os homens? A Bíblia mostra isso? Mostra. E não é uma só vez. Mas a Bíblia traz alguns exemplos em que animais agem com obediência a Deus, porque Deus lhes dá uma ordem e eles cumprem. Quando o homem, ao receber uma ordem de Deus, não é capaz de cumpri-la. Perceba que o homem, por vezes, se torna mais irracional do que o próprio animal. É sério isso. E eu quero lhe mostrar hoje a primeira história. Porque existem outras, e querendo Deus, semana que vem eu compartilharei mais outras duas histórias que demonstram que animais ou bichos podem ser mais obedientes a Deus do que os próprios homens. E essa história está registrada em Números capítulo 22 ao capítulo de número 24, onde conta a história de Balaão, de Balaque, rei dos Moabitas, e também de uma jumenta. Isso mesmo, Balaque era o rei dos Moabitas, Balaão era o profeta, e existia o animal do profeta, que era a jumenta. E lá em Números 22 a 24, nós vamos identificar essa história. Balaão era tido como profeta do Senhor, que mais tarde ele passa a ser conhecido e tomado pela Bíblia como um profeta mercenário. Um profeta que troca o dom de Deus por presentes, por honraria humana. Infelizmente, este mesmo fato do passado continua acontecendo em nossos dias. Quando algumas pessoas são capazes de trocar o dom de Deus, de trocarem a glória que é devida a Deus, ao Senhor, por honrarias humanas, por vontades e desejos particulares, em detrimento da vontade do Senhor. E veja que Balaão ficou conhecido como o profeta que negocia as coisas de Deus, que negocia o dom de Deus. E ele passa a ser, no Novo Testamento, um exemplo negativo, como um profeta rejeitado pelo Senhor. Todavia, nós temos o rei Balaque, que era rei dos Moabitas, que tinha visto o povo de Israel se acampar nas campinas do Jordão, e ele conhecia o histórico do povo de Deus, que após ter saído do Egito,
havia destruído algumas cidades e principalmente destruído a cidade e o exército dos amorreus. E temendo que isso também pudesse acontecer com a região de Moabe e comprometer o seu reinado, ele então chama alguns dos seus mensageiros para poder então buscar e chamar a Balaão como um profeta, para que ele pudesse então ajudar o rei Balaque diante daquela situação que lhe estava colocando medo. Capítulo 22, verso 6, Balaque vai dizer, através dos seus mensageiros a Balaão, porque sei a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. E o propósito de Balaque era amaldiçoar o povo de Deus, porque ele via que sobre aquele povo havia um Deus poderoso, havia um Deus que dava vitória àquele povo, e de alguma forma ele queria que aquele povo fosse amaldiçoado. E, portanto, ele envia mensageiros para poder convidar a Balaão para poder lançar uma maldição sobre aquele povo. E quando os mensageiros chegam diante de Balaão e dizem por que eles vieram, Balaão então diz que eles esperassem um pouco, pois ele iria consultar durante a noite o Senhor, e o Senhor iria dar a resposta se ele iria com aqueles mensageiros para Moabe ou se ele ficaria. E o Senhor então, no verso de número 12, diz a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque o povo é abençoado. O próprio Deus dá testemunho do seu povo, dizendo que aquele povo era abençoado. Eu fiquei pensando que às vezes, nós como povo de Deus, não entendemos, às vezes nem conseguimos dimensionar o quanto somos abençoados pelo Senhor. E é verdade que quantas vezes pessoas querem nos amaldiçoar, lançar uma maldição, jogar uma praga, mas saiba que nada disso tem poder sobre a nossa vida se nós estivermos debaixo das potentes mãos do Senhor. Nenhuma praga chegará até nós, nenhuma seta nos atingirá, porque nós somos o povo de Deus e conforme o próprio Deus, o seu povo não será amaldiçoado, pois o seu povo é um povo abençoado. Você é abençoado por Deus. A sua família é abençoada por Deus. E você precisa se apropriar, você precisa compreender que a bênção de Deus está sobre a sua vida. E eu declaro isso sobre você e toda a sua família nesta noite. E os mensageiros então retornam, pois Balaão disse que não iria com eles para Moabe. Porém, ao chegar lá, informar ao rei Balaque que Balaão não viria, que ele não amaldiçoaria o povo, Balaque então monta uma nova comitiva com homens mais honrados para poder retornar lá e falar novamente, insistir com Balaão. E quando essa comitiva chega, nós percebemos que eles foram com homens mais honrados, com presentes melhores, com uma proposta muito mais nobre e enriquecida na visão do rei Balaque.
E lá no versículo de número 15, eles chegam até Balaão, pretendendo honrar grandemente a Balaão, se Balaão fosse com eles. E você pode ver lá no versículo de número 18, de Números 22, e respondeu Balaão aos oficiais. Agora quem estava lá como mensageiro eram oficiais, homens honrados, oficiais de Balaque. Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandamento do Senhor. O mandamento do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Até aqui nós vemos que Balaão estava disposto a obedecer ao Senhor. E as palavras que ele usa aqui são palavras de alguém que pretende cumprir e obedecer à vontade de Deus. O verso 19 ele diz: agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. E ele então ora a Deus, e no versículo de número 20, vem a palavra do Senhor a ele, dizendo: o Senhor diz a Balaão, de noite, se aqueles homens vierem te chamar, olha a palavra do Senhor, se aqueles homens vierem te chamar, levanta-te e vai com eles. Todavia farás somente o que eu te disser. A palavra do Senhor é bem específica. Se aqueles homens viessem chamá-lo, ele poderia ir, desde que ele obedecesse e fizesse somente o que o Senhor dissesse. No verso 21, então, Balaão se levanta pela manhã e abordou a jumenta, ou seja, colocou a carga sobre a jumenta, preparou as suas coisas e partiu com os príncipes de Moabe. Segundo alguns estudiosos, eles dizem que Balaão ficou tão empolgado com a ordem do Senhor de ir com aqueles mensageiros, que os mensageiros não precisaram nem chamar Balaão, mas ele mesmo já tomou a atitude de se preparar e de ir em direção a Moabe. Já nasce aí um princípio de desobediência. Por quê? Porque Deus havia dito, se eles te chamarem novamente. Mas ele nem esperou aqueles homens o chamar e ele já se preparou para ir. E o texto começa agora com uma digressão e passa a ser um texto muito forte a partir do versículo de número 22. O verso 21, então, Balaão levantou-se pela manhã, abordou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Aí o verso 22 diz: acendeu-se a ira de Deus. Ora, se Deus havia autorizado, por que agora a ira de Deus se acendeu? O texto diz: acendeu-se a ira de Deus porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E a palavra anjo do Senhor aqui está em letra maiúscula, que provavelmente aqui é uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento, que é uma cristofania, ou uma manifestação do próprio Deus, uma teofania. Revelação de Deus ou de Cristo no Antigo Testamento.
pois a palavra anjo do Senhor sempre se reporta ao próprio Deus ou a Jesus Cristo. Uma teofania ou uma cristofania no Antigo Testamento. E o anjo do Senhor, ou o próprio Senhor, se colocou como adversário. Você tem ideia do que uma desobediência pode causar? Olha que sério isso, meus irmãos. À medida que nós nos colocamos em desobediência a Deus, Deus pode se tornar o nosso adversário. Você imagina Deus se tornar o meu e o seu adversário? Eu jamais quero ter isso na minha vida. Por isso a importância de nós atentarmos para obedecer ao Senhor. Pois obedecer é melhor do que sacrificar. Mas eu fico pensando aqui, talvez o texto, ele não diz, mas eu conjecturo aqui, eu penso com você, e é importante a gente pensar no texto, que talvez Deus esperasse ou quisesse que Balaão dissesse ao Senhor: não, Senhor, eu não irei com estes homens, porque a intenção deles não é boa, eles querem que eu seja usado para amaldiçoar o teu povo. Então, Senhor, eu entendo que se o Senhor diz que o seu povo não pode ser amaldiçoado porque o seu povo é abençoado, por que eu irei? Talvez essa seria uma atitude coerente do profeta Balaão. Ou que o Senhor, ao permitir ele ir, quando ele preparou a sua jumenta e não esperou nem aqueles homens provavelmente te chamar, naquele momento, as motivações do coração de Balaão se corromperam. Pois para quem não estava disposto a ir, rapidamente ele preparou a sua jumenta e foi. Alguns dizem, como eu já afirmei aqui, que ele nem esperou uma atitude daqueles mensageiros insistir em chamá-lo, mas ele mesmo se propôs a ir sem que eles manifestassem novamente esse desejo. Ou talvez, durante o caminho, alguma coisa aconteceu que mudou o seu coração e as suas motivações. Pois a intenção do rei Balaque e dos mensageiros eram de alguma forma honrar o profeta Balaão com riquezas, com bens, com honrarias, para que ele amaldiçoasse o povo de Deus. E veja que isso é algo muito perigoso, porque a partir desta atitude, a Bíblia começa a tomar, após esta história de Números 22 a 24, Balaão passa a ser não um profeta mais do Senhor, mas ele é considerado como um profeta mercenário, como alguém que troca o dom de Deus ou barganha com a vontade de Deus por honrarias, por dinheiro, por riquezas. E eu vejo que isso não está muito longe de nós hoje. Ainda hoje existem homens e mulheres como Balaque, que estão comprometendo a sua história diante de Deus para poder receber honrarias de homens, riquezas e dádivas pessoais, para o seu deleite. Como a Bíblia diz,
cujo ventre passa a ser o seu próprio Deus. E veja que a Bíblia trata essas questões na história de Balaão sempre de forma negativa. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo de número 2, versículos 15 e 16. 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo 15 a 16. Quando a Bíblia diz assim, sobre Balaão, abandonou o reto caminho e se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da justiça. Olha a corrupção do coração e da vida de Balaão. Ele amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo pela sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. A Bíblia está dizendo que o animal, a mula, o animal mudo de carga, falou em voz humana para refrear a insensatez de um profeta. Opa! Um animal se tornou mais sensato do que o próprio profeta de Deus, do que o próprio homem de Deus. Um animal é considerado aqui mais obediente do que aquele que deveria obedecer ao Senhor. Imagine Deus comparando um animal conosco, ser capaz de dizer que o animal tem mais facilidade de obedecê-lo do que nós, que temos a inteligência, o raciocínio, a sabedoria, que tanto nós homens arrogamos ter, mas a verdadeira sabedoria é aquela que se propõe a obedecer ao Senhor. Ainda no Novo Testamento, no livro de Judas, no versículo de número 11, há aqui um alerta de juízo, quando o texto diz em Judas, versículo 11, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, usando Caim como exemplo negativo, pois Caim matou seu irmão Abel. E movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. A Bíblia está dizendo que Balaão era ganancioso e pereceram na revolta de Corá. Olha como a Bíblia trata Balaão com um exemplo negativo que nós não devemos seguir. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, Balaão preparou a sua jumenta e foi com aqueles príncipes em direção a Moabe. E a ira do Senhor se acendeu, porque o anjo do Senhor se pôs no caminho por seu adversário. E aqui nós vemos, a partir do versículo de número 23, quando nós percebemos que o homem se torna menos inteligente do que um animal. E quando um animal se torna mais obediente a Deus do que o próprio homem, que deveria obedecer ao seu Deus. No verso de número 23, diz a Bíblia que durante a trajetória, o caminho, o anjo do Senhor apareceu no caminho
na estrada, com a sua espada desembainhada. Espada desembainhada sempre na Bíblia está caracterizada como juízo de Deus, como correção de Deus, como Deus trazendo justiça. E de repente, diz a Bíblia, que Balaão, profeta de Deus, não vê o anjo de Deus, mas a jumenta vê. E ela vê o anjo com a espada desembainhada na mão. Porém, Balaão não. E ela então desvia daquele caminho que era tido como caminho mau, indo por outro caminho para o campo, querendo dizer, não iremos para Moabe, mas iremos por outro caminho, para outro lugar. A jumenta então se desvia para o campo e sai daquele caminho. Mas a Bíblia diz que Balaão, ao ver a jumenta insistindo em sair do caminho, ele fica revoltado. Aqui eu percebo que aquela jumenta tinha mais visão de Deus do que o próprio profeta. A jumenta tinha mais direção sobre o caminho certo do que o homem que se dizia profeta de Deus. E a Bíblia deixa bem claro, meu irmão, para que nós entendamos e obedeçamos a Deus, quando o próprio Senhor revela o seu caminho. Em João 14,6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Em Mateus capítulo 7, do verso 13 ao 14, a Bíblia também nos fala sobre o caminho estreito, sobre a porta estreita, sobre o caminho apertado, sobre a porta apertada, dizendo que o caminho e a porta estreita e apertado é o que nos conduz a Deus. Mas a porta larga, o caminho espaçoso, ele nos leva à perdição. Principalmente como aconteceu com Balaão, que tinha uma ganância no seu coração. E por causa disso, ele começa a sua jornada em desobediência ao Senhor. E o que ele faz? Ao invés dele aceitar o caminho, refletir e orar a Deus e pedir a direção de Deus, ele espanca a jumenta para que ela volte ao caminho errado que ele estava. E Deus estava alertando sobre este caminho. E eu creio que hoje Deus está nos alertando sobre o caminho que nós devemos andar. E que na trajetória deste caminho nós podemos nos desviar. Podemos sair do caminho de Deus e ir por um caminho que é o caminho do nosso coração, aquilo que a gente deseja. Por isso é importante parar, refletir, orar a Deus e pedir a direção para saber e ouvir de Deus se estamos ou não no caminho certo. Mas a jornada continuou. Versículos 24 e 25. Novamente o anjo do Senhor pôs-se nas veredas entre as vinhas. E era um lugar que tinha muro dos dois lados, um lugar estreito a passar. E quando a mula estava passando com o profeta Balaão, o anjo do Senhor aparece novamente. E novamente Balaão não vê o anjo. E então a mula, ao ver o anjo, porque ela tinha mais visão do que o profeta, ela então começa a se chocar com o muro, comprimindo o pé de Balaão,
para poder alertá-lo que alguma coisa não estava bem. Tendo em vista que esse é um animal muito requisitado naquela época para pessoas importantes. Não era muito comum as pessoas terem uma mula de qualidade. Alguns estudiosos dizem que estas mulas eram muito especiais para viagens e só pessoas importantes as tinham. E Balaão tinha esta mula. E não era uma mula nova que ele adquiriu agora, mas ele já tinha feito inúmeras viagens com ela e nunca teve um problema. Ou seja, ele deveria perceber que alguma coisa estava errada. Mas ele não percebe, ele não vê o anjo do Senhor, e a mula, ao ver o anjo do Senhor, ela teme, e ela então joga o profeta junto à parede, comprimindo o seu pé, e diz a Bíblia que quando ele sente o seu pé comprimido, ele fica furioso. E a jumenta estava machucando, ferindo o seu dono, para tentar fazer com que ele percebesse que alguma coisa errada estava. Pois a irracionalidade do animal havia se tornado mais racional do que o próprio ser humano, do que o próprio profeta. A racionalidade humana muitas vezes se torna mais bestial do que a irracionalidade animal. Quantas vezes, queridos, Deus permite que a gente se fira, que a gente se machuque, que a gente passe por um caminho estreito para sermos comprimidos, para ver se a gente desperta, para ver se a gente acorda, se os nossos olhos são abertos. Mas, infelizmente, muita gente continua insistindo no caminho errado e se torna menos inteligente e menos obediente do que um animal. E é por isso que, novamente, pela segunda vez, Balaão espanca a jumenta. Mas Deus é tão maravilhoso que Deus, por vezes, não só com Balaão como profeta, não só com os apóstolos, discípulos, que negaram a Cristo, que voltaram à sua vida normal, que venderam a Cristo, por vezes, o Senhor continua insistindo conosco, para ver se a gente desperta, para ver se a gente acorda para a vida e reconhece os caminhos do Senhor, reconhece a vontade de Deus para obedecê-la. E por mais uma vez, no versículo de número 26, o anjo do Senhor agora para na frente da mula e de Balaão, num lugar onde ele não teria como ir nem para a direita e nem para a esquerda. Ele teria que passar pelo anjo do Senhor de frente, pois não havia caminhos para desviar. E aí, novamente, Balaão não vê o anjo do Senhor, mas a jumenta viu o anjo. E mais do que isso, a jumenta, percebendo que não tinha para onde ir e que ela também não iria passar por cima do anjo do Senhor, diz a Bíblia que ela se prostra, ela se ajoelha. Está entendendo a mensagem aqui espiritual da parte de Deus para as nossas vidas? Esta jumenta foi capaz de se ajoelhar e de se prostrar diante do anjo do Senhor ou do próprio Senhor, demonstrando que ela tinha mais percepção e disposição de obedecer ao se prostrar diante daquele que tudo pode,
que tudo sabe, que tudo faz e que tudo conhece. E ela então cai e se prostra para não insistir caminhando naquele erro, no caminho da desobediência. Mas Balaão, ao não ver também o que aconteceu, diz a Bíblia que ele fica irado. E pela terceira vez ele espanca a jumenta com muita ira. Até que Deus opera um milagre, algo extraordinário, que para muitos é até difícil de acreditar, e alguns dizem que isso é figurativo. Mas o texto aqui é literal. Versículo de número 28, olha aí na sua Bíblia, por favor. Então o Senhor fez falar a jumenta. Pois Deus faz um animal falar quando o homem se torna mais imbecilizado do que o animal. Quando ele se torna mais desobediente do que um animal de carga que não fala. A qual disse a Balaão: Deus, o Senhor, fez a jumenta falar com o profeta. Por quê? Porque Deus falando, Deus se revelando, o profeta não conseguia entender. Então Deus precisa fazer uso da jumenta para que o profeta entenda. E ele diz, através daquela jumenta: que te fiz eu? Que me espancastes pela terceira vez? Verso 29. Respondeu Balaão à jumenta: por que zombastes de mim? Parece que é um diálogo até normal, né? Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Balaão está dizendo para a jumenta: porque você está me atrapalhando nos meus intentos. Verso 30, replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgastes até hoje? A jumenta está dando uma lição de moral para o profeta, dizendo: olha, você me conhece, você já andou em mim por muitos anos desta vida, e eu não sempre obedeci. Se agora eu não estou obedecendo, é porque está acontecendo alguma coisa, você não está percebendo. Acaso tenho sido meu costume fazer assim contigo? E ele então, na sua lúcida e sensatez agora, diz para a jumenta: não. Ou seja, você nunca fez isso comigo. Agora quem não está entendendo sou eu. Verso 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. E então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancastes a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. O coração de Balaão havia mudado. As motivações de Balaão haviam mudado. Por isso agora o Senhor saiu junto ao seu caminho, porque o seu coração e o seu caminho diante do Senhor não era bom, mas era perverso. E o Senhor diz no verso 33,
A jumenta me viu por 3 vezes e desviou de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e a ela deixaria com vida. Meu Deus, que sério isso. Deus matar o profeta, o homem que se dizia de Deus, e deixar e poupar a jumenta. Pois como ele queria matar a jumenta, Deus está dizendo que quem deveria morrer é você. E a jumenta fica viva, porque ela tem mais visão do que você. Quando um animal se torna mais obediente, mais inteligente e tem mais visão de Deus do que nós homens, quando nós não estamos com os nossos olhos espirituais abertos, quando não nos comprometemos a viver e a fazer a vontade de Deus, quando relutamos em obedecer a sua vontade, que para as pessoas mais simples Deus consegue se revelar pela sua palavra. Quando nós resistimos em obedecer a Deus, nós nos tornamos pior do que um animal. Nos tornamos mais cego do que um animal. Nos tornamos mais imbecilizado do que um animal. E o texto então continua. No verso 34, então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estavas neste caminho, para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Mas o desejo de Balaão não era voltar. E Deus então resolve dar linha, permitir que ele vá mais um pouco, para ver o intento do coração. Na verdade, Deus já conhece o intento do coração, mas para provar para ele mesmo que o propósito dele não era obedecer ao Senhor. E no versículo 35, tomou o anjo do Senhor a Balaão e disse: vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isto falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Ou seja, se na verdade Balaão tivesse entendido a mensagem, ele ia dizer: opa, aí, peraí, Senhor. Até aqui eu pus a minha vida em risco. O Senhor está dizendo que o desejo do Senhor era matar-me, deixar a jumenta viva. Opa, não. Eu vou voltar. Eu não quero mais saber disso. Eu não vou me aproximar desse perigo e continuar pelo caminho errado que eu estou vivendo. Essa seria uma atitude inteligente do profeta. Mas mesmo assim, Deus dá linha para ele e ele continua o caminho com aqueles príncipes. Já dá para perceber que o final dessa história não seria boa. E quantas vezes Deus vem dando evidências, Deus vem mostrando para nós, Deus vem revelando a sua vontade, Deus vem dando um sinal aqui, um sinal ali, Deus vem mostrando aqui, vem mostrando ali, e tem gente insistindo em desobedecer ao Senhor. E o fim de tudo isso, com certeza, não será bom. Pois a melhor coisa a fazer é nos voltarmos para o Senhor e obedecer à sua vontade. Atentarmos para os propósitos de Deus com a nossa vida, para não pecarmos contra o nosso Senhor.
Mas aqui para a gente resumir e já ir para a conclusão, você já entendeu aqui que é possível um animal se tornar mais inteligente e mais obediente a Deus do que um homem. Quando essa história nos revela algo tão pitoresco, mas ao mesmo tempo tão verdadeiro e tão real, nessa história de Balaão, Balaque, do anjo do Senhor e dessa pobre jumenta. Diz a Bíblia, então, no versículo 36, que tendo Balaque ouvido que Balaão havia chegado, foi até o encontro dele e o interpelou, dizendo, olha, eu mandei te chamar, por que não viestes quando eu te chamei? E ele então diz a Balaão, eu quero te honrar, eu quero te presentear, querendo dizer, eu tenho muita coisa boa para te oferecer. E então, no verso 38, Balaão responde a Balaque dizendo, eis-me perante ti, acaso poderia eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. Como seria bom se ele obedecesse isso mais uma vez até o final. Balaão foi com Balaque e chegaram ao Ouriate Uzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamote Baal, o monte do ídolo. E Balaão viu dali parte mais próxima do povo de Israel. Balaque queria que ele visse o povo para então proferir a maldição. E então Balaão diz, olha, edifica aí 7 altares com novilhos e carneiros, pois eu irei oferecer aqui neste monte, para que o Senhor então venha ao meu encontro e possa notificar-me. Ora, o Senhor já não tinha dito que aquele povo não poderia ser amaldiçoado porque era um povo abençoado? Porque ele iria consultar o Senhor de novo a respeito daquilo que Deus já havia dito. Sabe o que eu percebo aqui? Que o grande problema de algumas pessoas obedecerem ao Senhor é porque elas não confiam, não dão crédito àquilo que o Senhor falou. Aquilo que o Senhor falou, falou, está falado. Não há o que duvidar. Não há o que temer e nem há que perguntar ao Senhor novamente. E então, no versículo 7, Balaque diz para ele, vem, amaldiçoa-me a Jacó e denuncia a Israel. Aí Balaque diz a ele, verso 8, do capítulo 23, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? E como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Olha, ele já sabia. E novamente ele confirma. Aí Balaque diz para ele no verso 11, que me fizestes? Chamei-te aqui para amaldiçoar os meus inimigos. Mas eis que somente abençoa. Aí, segunda vez, no verso 13 e 14, Balaque leva ele a outro monte chamado Pisga. E ali edificou novamente altares e pediu novamente, amaldiçoa esse povo agora daqui, que você está vendo uma parte maior deste povo. E aí ele promete consultar o Senhor e falar aquilo que o Senhor havia dito. E o verso 19, Balaão diz a Balaque, Deus não é homem para que minta,
nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Um texto bem conhecido por muitos de nós e talvez nunca entendido dentro do seu contexto, como nós estamos estudando hoje e lendo a Bíblia. Então, Balaão expressa esse texto tão conhecido por nós. Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Ora, esta palavra ele deveria tomar para ele, porque se Deus já havia dito lá atrás que não amaldiçoaria o seu povo, porque o seu povo era abençoado, Deus iria mudar a sua palavra? Não! Deus iria manter a mesma palavra, mas ele estava insistindo. E ele diz no verso 20, eis que para abençoar eu recebi ordem. Ele abençoou e eu não posso revogar. Aquilo que Deus abençoou, ninguém pode revogar. Se você tem a bênção de Deus, ninguém pode mudar isso. Se você é abençoado com a sua família pelo Senhor, ninguém pode revogar a bênção de Deus sobre as suas vidas. E nós precisamos desfrutar disso. Mas Balaque insiste pela terceira vez. E no verso de número 23 a 25, ele vai insistir. E veja que Balaão no verso 23 diz, pois contra Jacó, Balaque, não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer a Jacó de Israel, que coisas tem feito Deus? Ele vai dizer que contra o povo de Deus não há encantamento e adivinhação. E quantas vezes, irmãos, nós vemos crente com medo de encantamento, crente com medo de macumba, crente com medo de urucubaca, crente com medo de tanta coisa, de olho gordo, de mal olhado, que a gente fica até preocupado com isso. Que a gente fica, meu Deus, será que esse crente não lê a Bíblia? Não conhece a palavra do Senhor? Para entender que não há encantamento contra o povo de Deus? Se nós verdadeiramente somos povo de Deus. Agora, se não somos, aí tem que ficar com medo mesmo. Porque estas coisas malignas, o diabo trabalha e acaba pegando mesmo. Mas vamos aqui para a nossa conclusão, pois pela terceira vez, Balaque insiste no verso 25. Quando ele diz, não amaldiçoarás e nem abençoarás então. Não faça nenhum e nem outro. E aí então, no verso 27, ele leva o profeta em mais um monte, para que ele veja de forma mais ampla o povo. E diz, dali o amaldiçoareis. Amaldiçoa este povo no cimo de Peor. Vendo Balaão, capítulo 24, verso 1, que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez. E ali continua toda esta saga. E ele sobe novamente. E a Bíblia diz, no capítulo de número 24, no versículo de número 10, então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão. E bateu ele nas suas palmas. E disse Balaque a Balaão, chamei-te para amaldiçoares.
os meus inimigos. Porém agora já 3 vezes somente os abençoastes. Agora, pois, vai-te embora para a tua casa. Eu dissera que te cumularia de honras, mas eis que o Senhor te privou delas. Tudo isso fez com que Balaão pensasse: este homem está me prometendo honras. Ele vai me cobrir de honras. Ele vai me cumular de bens. E talvez essa seja a minha última chance. E então Balaão, antes de ir embora, versículo de número 14, ele diz para Balaque: olha, Balaque, eu não pude amaldiçoar este povo, porque Deus os abençoou. Mas agora eu vou descer daqui e eu quero te avisar do que se fará deste povo e aos teus nestes últimos dias. O que Balaão fez? Balaão então aconselhou o rei Balaque como ele podia corromper o povo de Deus para que a ira de Deus se acendesse contra o povo e aquele povo viesse a ser punido. Balaão, depois na história, vai aconselhar Balaque a levar as mulheres moabitas para o meio dos homens, para que aqueles homens viessem prostituir e se corromper. E depois essas mulheres faziam com que aqueles homens adorassem os deuses moabitas. E com isso, o próprio Deus se incumbiria de destruir o seu povo. Uma tática maligna de alguém que agora prova de uma vez por todas que não era alguém de Deus, mas que estava interessado nas honrarias, nos bens que ele poderia receber, e não aprendeu a lição com Deus no caminho, mostrando-se mais uma vez que ele tinha mais dificuldade de obedecer a Deus do que um próprio animal que foi capaz de ver, obedecer e se prostrar diante do Senhor. Eu concluo dizendo sobre a importância de obedecermos a Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, eu fecho com esse texto bem sério de Apocalipse 2:14, que vai falar a respeito desta questão, daquilo que Balaão se tornou e como hoje e no Novo Testamento ele é conhecido pela sua desobediência a Deus, por se tornar mais imbecilizado do que uma mula. E é esta expressão. Tem homens e mulheres que, mesmo conhecendo a vontade de Deus, têm dificuldade em obedecê-lo, em praticar a sua palavra, a sua vontade, se tornando pior do que uma mula. Desculpe, querido, mas talvez você conheça alguém, ou alguém que está aqui conectado, que tem agido como uma mula. E tem teimado em não obedecer a Deus e por causa disso está sofrendo. Pare de ser uma mula. Ou
melhor dizendo, pare de ser um Balaão, porque a mula aqui é mais inteligente do que o profeta, o que não deveria ser. Mas pare de agir como alguém irracional, como alguém que não conhece a verdade. E Apocalipse 2:14 diz: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam, Deus dizendo para a igreja, a doutrina de Balaão, a qual ensina a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Apocalipse 2:14 diz aqui qual é a doutrina de Balaão, que era ensinar a Balaque ciladas para o povo de Deus, a comerem carne sacrificada aos ídolos e praticarem a prostituição. Que Deus nos ajude, que Deus nos livre deste mal, em nos tornar mais imbecilizados do que um animal, ao não obedecer à vontade de Deus. Vale mais obedecer a Deus e a sua palavra do que apresentar sacrifícios de tolo.